Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí, contentes, alegres, felizes, se divertindo de montão, seja com a sua família, com os amigos, mas também com Jesus e o nosso querido Espírito Santo, com vocês também aí, nas brincadeiras, nos passeios, nas viagens. Não se esqueça de levar o nosso amigo maravilhoso junto com vocês, para que tudo fique mais divertido. E aí, turminha, prontos para mais um pedacinho dessa história maravilhosa que nós estamos aprendendo aqui sobre a vida de Moisés? A história da vida de Moisés, junto com o povo de Israel, turminha, ela tá em 4 livros da Bíblia: o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É uma história bastante extensa, mas a professora Esther traz aqui para vocês de forma resumida os acontecimentos. Para quê? Para que vocês saibam, né, sobre a história da vida do personagem do povo de Israel, mas para o quê? Abrir em vocês o apetite, a curiosidade para a leitura da palavra de Deus. Então, se vocês quiserem saber os pormenores, como tudo aconteceu, as falas dos personagens de forma mais aprofundada, vocês têm que o quê? Ler a Bíblia, a palavra de Deus. Eu aqui dou para vocês simplesmente um pequeno resumo. Se a professora Esther for pegar para contar só a história da vida de Moisés para vocês, ali esmiuçando, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo da Bíblia, nós passamos aqui 1 ano, 2 anos, só, todos os dias, assim, só aprendendo sobre a vida de Moisés, para vocês verem quanto conteúdo maravilhoso que tem. Então aqui eu estou contando para vocês a história assim, de uma forma resumida, para que vocês tenham curiosidade de ler a Bíblia, a palavra de Deus, para que vocês tenham curiosidade de ter mais conhecimento da Bíblia. Em 1 Pedro 3,18 fala bem assim, ó, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu vou crescer na graça e no conhecimento? Através da leitura. Então, o que eu mais quero aqui é que vocês tenham desejo de aprender mais sobre Deus lendo a sua palavra. Que vocês tenham desejo de conhecer mais Deus falando com Ele através da oração, tá bom? E olha só, para nós começarmos aqui a nossa história de hoje, nós vamos aprender o nosso versículo, que todas as histórias que eu conto aqui para vocês, eu sempre trago um versículo tema, que é para você poder ter esse versículo ali, ó, guardado dentro da tua mente, né, guardado no seu coração, para que na hora que você passar por alguma situação, você lembre daquela palavra que está escrito aqui na Bíblia e tenha o quê? Força para poder resistir à tentação. Você tenha força para poder fazer aquilo que é certo, não é? Então, eu pergunto para você, o que um atleta que se prepara para uma corrida, ele deve fazer? Quando a pessoa está lá treinando, né, um corredor para poder ganhar uma corrida. Ele vai fazer o quê? Ele vai se cuidar, vai cuidar do seu corpo, como? Através de longos treinos. Ele vai também se disciplinar para fazer coisas que não atrapalhem o seu desempenho. Aí ele vai se alimentar com comida saudável, ele vai dormir bem, ele vai treinar bastante dentro da sua modalidade. E também vai ter coisas que ele vai ter que deixar de fazer, como por exemplo, ele não vai poder comer alimento que prejudica seu rendimento, alimentos gordurosos que faz com que ele, ao invés de ter energia, só deixe ele o quê? Obeso. Ele não vai poder fazer isso, ele não vai poder tomar drogas, não vai poder fumar, não vai poder beber, tudo que prejudica o seu corpo também. Ele não vai poder deixar de treinar, ele vai ter que treinar todos os dias para ele estar preparado para ali correr a corrida que ele escolheu, seja uma maratona, seja uma meia maratona, o que quer que seja que esse atleta decidiu fazer.
Então ele tem que se preparar. E a palavra de Deus diz que quando você confia no Senhor Jesus como seu Salvador, está no quê? Num time vitorioso, porque o atleta corre para quê? Para ganhar um prêmio, não é? Às vezes, né, todo final do ano, temos aqui no Brasil, no estado de São Paulo, a maratona chamada Corrida de São Silvestre, que é na capital de São Paulo. Então, os atletas ficam o ano todo correndo, atletas do mundo todo, para vir participar dessa corrida. Então, não é uma corrida assim, representando um país. É o atleta, né, que quer que a sua performance seja conhecida por todos. Mas tem também os atletas que têm o quê? Para as Olimpíadas. E as Olimpíadas são atletas do mundo todo que é escolhido lá um país. A cada 4 anos eles vão ali para mostrar a sua performance e também representando o seu país. E nós, quando fazemos parte do time de Deus, nós já estamos num time vitorioso. E Deus deseja que enquanto nós vivamos na terra, a gente faz o quê? A gente corra, ou seja, viva de tal maneira que um dia ganhe o troféu, a nossa coroa. Que coroa é essa? É a nossa coroa de vitória lá no céu. Há muitas coisas que você pode fazer para se preparar a cada dia para essa corrida. Quais são as coisas que eu faço para poder ganhar essa corrida, que é o quê? Chegar no céu. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia e obedecer a palavra de Deus, ir à igreja, testemunhar para os meus colegas, ter mudança de atitude, de comportamento. Então, Deus fala também o que nós devemos fazer, como somos tentados a praticar coisas que vão impedir-nos de ganhar essa corrida, que é a corrida para o céu. Então, o que é que nós temos que fazer? Olha só, que é o nosso versículo de hoje, que está lá em Tiago 4:7. Olha só o que está escrito aqui, ó. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é sujeitar a Deus? É dizer sim para Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É dizer não às coisas ruins que ele me oferece e ele fugirá de vós. Então, quando o diabo vir te tentar com coisas que vão te atrapalhar a chegar no céu, você vai dizer não para ele. Todas as vezes que ele fala, vai dizer, pode pegar mentira. Você, não vou pegar mentira. Porque o pai da mentira é você, Satanás, o diabo. Eu sou filho de Deus. Quando ele fala assim, desobedeça a seu pai, a sua mãe, não tem problema não. Você vai falar, não. A Bíblia fala que os filhos devem ser obedientes a vossos pais. Está lá em Colossenses 3:20. Eu não vou desobedecer ao meu papai e à minha mamãe. E aí você vai falando não para ele. Ele vai falar, que esse menino aí eu não consigo. Não vou conseguir tirar ele do treino da palavra de Deus. Esse daí vai conseguir vencer a corrida para o céu. E aí, ele vai fugir de você. Ele vai falar, não, com esse daí eu não posso, eu não consigo. Mas para isso, você tem que estar, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Você tem que sempre dizer sim para o que Deus manda você fazer. Quer obedecer, quer ler a sua palavra, quer orar, quer fazer tudo o que Ele nos manda fazer, que está aqui, dentro da Bíblia, a palavra de Deus. E aí, eu pergunto para você, aonde é que você acha que vai estar daqui a 10 anos? Pensa aí, daqui a 10 anos, eu hoje estou com 8, aí daqui a 10 anos eu vou estar com 18, já passando para minha maioridade, onde é que eu vou estar? Ou então, o que você acha que vai estar fazendo daqui a 20 anos, quando você tiver, né? Se você está com 8 hoje, quando você tiver com 28 anos, o que será que você vai estar fazendo? Você acha que vai estar na mesma série da escola? Você com 8 anos, você está no 3º ano. Daqui 10, 20 anos, você vai continuar no 3º ano, fazendo as mesmas tarefas, as mesmas lições? Daqui 40 anos, será que você vai estar fazendo a mesma coisa daqui 40 anos? Pensa aí. Você, né, pensou e falou, não, quando eu tiver com 18 anos, eu vou estar de maior, vou estar estudando na faculdade, vou estar trabalhando. Quando eu tiver com 28, eu posso já estar casado, formando a minha família, empresário.
Não importa. Mas os israelitas ainda estavam aprendendo a mesma lição. 40 anos depois. Isto mesmo. Olha só o que aconteceu. A lição que eles estavam tendo que aprender era o quê? Confiar em Deus. Por quê? Agora, eles já estavam no primeiro mês do 40º ano, né? Ali no deserto. Não encontravam uma saída. Voltavam para o mesmo lugar da onde eles começaram, Cades Barneia. Então, Deus falou que eles iam ficar rodeando o deserto ali, saindo, né? Indo até lá onde eles tinham começado, lá depois do Mar Vermelho, e voltando até Cades Barneia por 40 anos, representando cada dia dos 40 dias que os 12 espias foram espiar a terra, e eles duvidaram da palavra de Deus. Então, eles estavam ali em Cades Barneia e, de novo, estava sem água. Por quê? Porque era deserto, né? Será que Deus iria cuidar deles? Claro que sim. Mas será que eles iriam duvidar que Deus lhe daria água para beber? Pior que sim, crianças. De novo, muitos deles eram muito jovens, né? Aqueles que eram criança quando Deus deu a promessa, agora eles já estavam adultos. Então, eles não se lembravam do que Deus tinha feito lá em Refidim, quando deu-lhes água da rocha. Que Moisés tocou na rocha e a rocha saiu, feriu a rocha e a água jorrou. E todos aqueles que tinham reclamado e murmurado contra Deus morreram no deserto, porque Deus disse que essas pessoas não poderiam ir ao seu lar prometido, Canaã. A nova geração de israelitas, que agora já era adulta, passou a reclamar a Moisés e Arão da mesma maneira que seus pais reclamaram sobre as mesmas coisas. Nós não temos água. Não temos figo, não temos uvas e romãs. Seria melhor que nós tivéssemos morrido como os nossos pais. Por que você não tirou do Egito, Moisés? O povo voltou a reclamar. E Deus tinha cuidado deles durante todos aqueles anos. Aqui na Bíblia fala que suas roupas e seus sapatos não gastaram. Tiveram maná todos os dias. Apesar do povo acusar Moisés e Arão, na verdade, eles não estavam acusando só Moisés e Arão. Eles estavam acusando a Deus. Porque quando eles reclamavam para Moisés e Arão eram os representantes de Deus ali perante o povo. Deus falava com Moisés, né? E Moisés retransmitia a mensagem de Deus para eles. Era errado culpar a Deus pelos seus problemas. E às vezes, você também já foi tentado a culpar alguém pelos seus problemas. Às vezes você culpa seus pais porque você não tem o que você quer, você culpa seus amigos porque a professora deu uma bronca na escola, você às vezes culpa até Deus, porque às vezes o papai e a mamãe tá doente, você orou e às vezes o papai e a mamãe não sarou, o papai tá desempregado ou seus pais estão separando e você fala, isso é culpa de Deus que eu oro e não me ouve. Será? Talvez você também culpe outros que o prejudicaram, mas Deus sabe. E Ele quer que você perdoe aqueles que te ofenderam. Guardar rancor contra os outros, ofender aqueles que ofenderam, tudo isso é pecado contra Deus. Às vezes você fala assim, eu não gosto daquele menino porque ele me prejudicou. Ele fez bagunça lá na sala de aula e a professora acabou me colocando de castigo. Detesto ele, não gosto daquele menino. Mas Deus está falando que é para você perdoar aqueles que têm te ofendido, que é o que está aqui escrito no nosso versículo, ó. Sujeitai-vos, ó. Sujeitai-vos significa dizer sim a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, você tem que resistir a esse desejo de querer culpar os outros pelas coisas erradas que acontecem na sua vida e pelas coisas erradas que você faz também. Você deve confiar em Deus. Quando você resiste ao diabo, está dizendo não a ele.
e até recusando a pensar em fazer coisas erradas. E quando você diz sim a Deus e não ao diabo, o diabo vai fugir de você. Você pode confiar em Deus para ajudá-lo quando for tentado a pecar. Deus quer que você diga não ao pecado. E o povo culpou Moisés e Arão e a Deus por todos os seus problemas. Eles acharam que conheciam o melhor caminho para sair do deserto e chegar a Canaã. Mas eles viajaram somente num enorme círculo, chegando ao mesmo lugar em que começaram, Cades Barneia. Agora eles estavam pedindo água. E o que fazia Moisés toda vez que o povo reclamava de alguma coisa? Moisés ia o quê? Orar, pedir a Deus pelo povo, falar: Deus, ó, o povo tá reclamando. E dessa vez, Moisés não foi orar sozinho, não. Ele foi lá perante o tabernáculo, junto com o seu irmão Arão, falar com Deus, né? E aí, ele orou a Deus em frente ao tabernáculo e falou, né, com Deus: Senhor, olha, o povo está novamente reclamando. O que eu devo fazer? E aí, Deus falou para Moisés: você e Arão devem juntar todo o povo e você falará a rocha para que todo o povo ouça você falando. E a rocha vai brotar água, dá água ao povo e seus animais. Então Moisés e Arão ajuntaram todo o povo perante a rocha, conforme Deus tinha falado. Só que Moisés estava muito irritado. Moisés estava irritado porque Deus tinha, durante aqueles 40 anos, suprido o povo em todas as suas necessidades, dando para eles tudo que eles precisavam, e eles estavam sempre reclamando, sempre reclamando. E aí Moisés agora estava irritado. Deus não falou para ele falar a rocha? Só falar para a rocha para que ela desse água? Então Moisés, irritado, sabe o que ele falou? Falou assim: ouça, povo rebelde, querem que tiremos água dessa rocha? Então ele levantou o seu cajado e feriu a rocha 2 vezes. Em vez de falar com a rocha, como Deus ordenara, ele foi e bateu. Ele feriu na rocha. Moisés obedeceu a Deus? Não, não obedeceu. A sua irritação, a irritação dele era pecado. E a sua desobediência também. E Deus quer que você diga não ao pecado. Não que você tente bater de frente, falar bem assim: que diz que mentira é pecado, não é pecado nada. Eu vou falar isso aqui, não é mentira nada, é só uma mentirinha pequenininha. Deus quer que você resista e não que você peque ou bata de frente com o pecado. E apesar de Moisés ter desobedecido a Deus, Deus fez o que ele tinha prometido para o povo. Nele bateu na rocha, a rocha verteu água, brotou uma água clara como cristal, água suficiente para todo o povo e seus animais. Deus mostrou o seu amor pelo povo, apesar de Moisés ter lhe desobedecido. E você e eu temos uma necessidade maior do que aquela do povo, necessidade de água. Nós temos necessidade de sermos perdoados do nosso pecado. E Deus também tem a solução. A Bíblia diz, aqui em Romanos 5 e 8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama com um amor eterno, apesar de sermos pecadores, assim como aquele povo. Falar palavras feias a alguém ou a Deus é pecado. Desobedecer aos seus pais ou autoridades é pecado. Nós pecamos porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas Jesus providenciou o único meio para sermos perdoados. Em Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados. Então, o Filho perfeito de Deus morreu derramando o seu sangue para que nós pudéssemos ter
nossos pecados perdoados. E novamente, Deus mostrou o seu amor por nós quando Jesus ressuscitou depois de 3 dias. O amor de Deus por nós é tão real como foi real para aquele povo. Eles beberam e beberam da água pura que saiu da rocha. E Deus amou Moisés e Arão, apesar de terem pecado contra ele. Mas Deus, ele não se agradou da desobediência de Moisés. Então, ele disse a eles: vocês não creram em mim e não me santificaram perante o povo. Agora vocês não vão fazer esse povo entrar em Canaã. Então, Deus falou para Moisés, porque era para eles terem falado para a rocha: rocha, verta a água. Mas Moisés ficou irritado e bateu na rocha. Vocês são rebeldes, vocês querem água dessa rocha? E bateu na rocha. Então, Deus teve que punir Moisés e Arão. Olha só, aquele que foi escolhido por Deus para ser libertador de Israel, agora ia ser punido junto com o povo. Qual que foi a punição que Deus falou para eles? Vocês vão ver, mas vocês não vão entrar em Canaã. E às vezes, criança, você fala bem assim: não gosto da mãe, não gosto do pai, porque o papai e a mamãe te dá um castigo. O pai e a mãe falam: se você desobedecer, você vai ficar de castigo, você vai ficar sem televisão, você vai ficar sem o videogame, você vai ficar sem jogar bola, sem o seu celular. E você vai o quê? Testando o limite da autoridade do seu pai e da sua mãe. Assim como Moisés testou o limite da paciência de Deus, né? Da grandeza de Deus, do amor de Deus para com o povo. E você fica testando o limite da autoridade do seu pai e da sua mãe. Você acha, aqui ele não vai fazer nada. Aí quando o pai e a mãe punem você e fala: pronto, você vai ficar sem... pai e a mãe é ruim. Seu pai e sua mãe não é ruim. Porque eles estão sobre a tua vida com autoridade. Deus colocou o papai e a mamãe com autoridade divina sobre a vida de vocês, para te educar, para te ensinar a fazer o que é certo. Então você tem que obedecer. Tem que, ali papai e mamãe falou, você tem que fazer à risca o que ele falou para você fazer. Se você não obedece, não só o papai e a mamãe, mas quem está com autoridade sobre você. Às vezes, o papai e a mamãe trabalham, deixa você com a vovó, com a titia, ou com alguém que cuida de você. Na escola, os seus professores são autoridades. Na nossa sociedade, nós temos autoridades, como a polícia, o prefeito, o governador, são autoridades. Tem as autoridades lá executivas que executam as leis e tem as autoridades legislativas que criam as leis para que nós sigamos essas leis. Então nós temos que obedecer. Se a gente não obedece, a gente é punido, não é? Na sociedade. Quanto mais você pecar e desobedecer a Deus, você acha que não vai ter punição? Porque às vezes a gente acha que pecou, Deus perdoa o nosso pecado? Perdoa. Em 1 João 1,9 ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Deus o Pai é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Ele vai perdoar? Claro que vai. Mas aquilo que você fez de errado tem uma consequência. Qual que é a consequência? O castigo. Então você vai sofrer as consequências do seu erro. Vai ser perdoado? Sim. Mas vai ter consequência? Sim. Também é isso que você tem que ter bem guardado da sua mente. Então é melhor não fazer errado para não ter que pagar pelo erro do que fazer errado, ser perdoado sim, mas ser castigado. Não é muito mais melhor? A minha mãe que falava sempre: quem não faz coisa errada não merece castigo. Ela falava: se você errar, você vai... eu vou te desculpar, vou te perdoar sim, mas você vai apanhar se fazer coisa errada. Era assim. E ela tinha toda a razão, porque se ela prometeu algo, se eu fazer certo, você vai receber isso. Se você fazer errado, você vai receber isso. Então, tem que cumprir com aquilo que foi prometido. Assim como você. Se você prometeu obedecer, você tem que obedecer. Se você desobedecer, você vai pagar pela sua desobediência. Então, Deus iria dar um novo líder para o povo. E nem Moisés, nem Arão poderiam ser esses líderes. Você acha que Moisés ficou triste por ter desobedecido a Deus? Sim, ele ficou muito triste e desapontado porque ele não iria terminar a viagem para Canaã,
que tinha começado lá no Egito. E Deus disse a Moisés: tome seu irmão Arão e o filho dele, Eleazar, faça-o subir ao monte Hor, tire as roupas especiais de Arão e vista com elas a Eleazar. Arão morrerá no monte. E o povo ficou olhando, né? Moisés subir com Arão e com Eleazar até o Monte Hor. E aí, lá no Monte Hor, Moisés fez o que Deus mandou, tirou as roupas sacerdotais de Arão, vestiu no seu filho e Arão ficou lá no monte. Ele morreu no Monte Hor. E o ato de Moisés de vestir Eleazar com as roupas especiais de Arão era um sinal de que Eleazar seria o substituto do seu pai. Arão morreu no monte e foi um momento muito triste para Moisés e para o filho de Arão, Eleazar. Quando Moisés e o filho de Arão desceram do monte, o povo viu que Eleazar estava vestido com as roupas especiais de seu pai e compreenderam que agora ele seria líder no lugar de seu pai. E o povo ficou muito triste com a morte de Arão também. E será que eles ficaram tristes também pelos seus pecados? Será que agora eles iriam confiar em Deus para perdoá-lo e suprir suas necessidades? Será? Ai, mas aquele povo era muito sapeca. Deus tinha misericórdia deles, eles falavam que obedeciam, daqui a pouco eles estavam fazendo tudo errado de novo. Assim como nós, não é? Papai e mamãe dá um castigo pra gente hoje, quando é amanhã a gente já tá aprontando tudo de novo. Mas Jesus providenciou a única maneira para que nossos pecados fossem perdoados, quando ele morreu e ressuscitou. E se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você. Ele lhe dará força para que você diga não ao pecado. E talvez você duvide que Deus o perdoou. Mas lembre-se, Jesus morreu uma só vez e você precisa crer nele uma só vez para ser salvo do pecado. Jesus prometeu que nunca ia deixá-lo nem abandoná-lo. Em Hebreus 13, 5b fala: nunca, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E ele também diz em 1 João 5 e 13, está escrito, ó: estas coisas eu vos escrevi, a fim de que saberdes que crendo neles tende a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Você pode pedir a Deus para ajudá-la a confiar nessa promessa. Se você não consegue vencer os seus maus hábitos, como culpar os outros ou não perdoar, você deve confessar esses pecados a Deus, porque ele prometeu perdoar. Como eu falei em 1 João 9, ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Deus o Pai é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então, ó, que tal você ter esse versículo aqui, ó, que eu ensinei para vocês hoje? Aí, memoriza esse versículo de Tiago 4, 27. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Para que todas as vezes que vier a tentação, a vontade em você de fazer coisas erradas, você tenha certeza de que Deus vai te ajudar a dizer não ao pecado. E se você nunca concordou com a afirmação de Deus que você nasceu um pecador, você fala: que esse negócio que eu sou pecador, sou nada, eu sou bonzinho, obedeço minha mãe, obedeço meu pai, minha professora, eu sou bonzinho. Você não acredita que nasceu um pecador? Você não pode dizer não ao pecado, porque você não acredita. Então, primeiro, você precisa reconhecer que você é pecador, que você peca contra Deus, e depois Deus pode perdoá-lo e ajudá-lo a dizer não ao pecado. Você precisa crer por si mesmo, que por si mesmo você não pode se salvar. Só Jesus, que morreu na cruz uma vez para pagar pelo seu pecado e que ressuscitou e prometeu. Em Atos 16, 31 fala: crê
crer com sua mente, com seu coração, no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E se você deseja que Jesus o perdoe hoje, você deve confessar a Deus que você pecou e crer que Jesus morreu e ressuscitou. E pedir para Ele ajudá-la a dizer sim a Deus, obedecendo a sua palavra. Porque Ele prometeu te salvar e te ajudar. Então agora eu vou fazer uma oração e você vai orar junto comigo. Primeiro confessando que você é pecador e pedindo perdão para Deus. E depois pedindo ajuda para Ele de resistir à tentação e ao diabo. Então vamos orar? Querido Deus, eu te agradeço pelo teu tão grande amor para comigo, papai. E eu te peço, através do seu querido e amado Filho Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Jesus, eu confesso que sou pecador, que tenho feito um monte de coisas erradas, tenho pensado, falado e tido atitudes erradas. Mas eu te peço que o Senhor entre no meu coração. Eu creio que o Senhor é o único que pode me salvar e me libertar dos meus pecados. Então entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador. Querido Espírito Santo, me ajude a fazer o que é certo. Me ajude a dizer não ao pecado e sim para Deus. Papai, eu te agradeço por tão grande sacrifício que o Senhor fez ali naquela cruz, morrendo para que eu tivesse a minha salvação e os meus pecados perdoados. E eu creio também que o Senhor ressuscitou, está aí no céu, intercedendo por mim junto a Deus Pai. Muito obrigada por isso. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha, ó, também para ajudar vocês a quando o inimigo vir, você dizer não para ele, ó. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não preciso obedecer. Olho para o céu, penso em Jesus e digo, eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Quando o inimigo em minha porta vem bater, dizendo que a Deus não preciso obedecer. Olho para o céu, penso em Jesus e digo, eu tenho a força em Cristo que venceu na cruz. Em Cristo que venceu na cruz. Então, só Jesus é capaz de te dar essa força para fazer o que é certo. Bom, turminha, esta foi mais um pedacinho da história de Moisés, né, nesse nosso série maravilhosa que vocês estão aprendendo. Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teen, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, tá bom? Para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha com aquele seu amigo rebelde, que às vezes não gosta de obedecer, manda para ele esse vídeo. Porque quando você compartilha um vídeo aqui, não só da professora Esther, mas de muitas outras professoras que falam da palavra de Deus, você está cumprindo o ID do Senhor. Lá de Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Às vezes você não sabe falar ainda, porque você acabou de aceitar Jesus no seu coraçãozinho. Mas quando você compartilha, você está compartilhando a palavra de Deus com o coleguinha também. Está cumprindo o ID do Senhor, tá bom? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Estou aqui te aguardando para mais um pedacinho da vida de Moisés.